É um bloco de madeira de 4 kg, desliza com velocidade constante. Isso já é informação importante. Ó. Se ele fala que tem velocidade constante, significa que a aceleração é zero. Tá? Se a aceleração é zero, a força resultante é quanto? Pela segunda lei de Newton, força é massa vezes a aceleração. Se a aceleração é zero, a força resultante é zero também. Tá? Então você sabe que ele está com forças resultantes aí zero, sobre um piso horizontal também de madeira. Sendo 0,4 e 0,2 respectivamente os coeficientes de atrito estático e dinâmico, responda. A. Qual é em newtons o módulo da força normal de reação ao apoio? Como que você fez essa? Exatamente isso. Essa questão A. Qual é em newtons o módulo da força normal de reação ao apoio? Você tem alguma ideia? A força normal é que ele está aplicando sobre o piso. Então olha lá, ele está perguntando a força normal de reação, né? Então você tem aqui o piso e aqui você tem o seu caixote de madeira. Tudo bem? Qual é o peso desse caixote de madeira? Como? Qual é a massa dele? A massa dele é 4 kg. Qual é o peso? O peso não é massa vezes gravidade? O exercício fala alguma coisa sobre a gravidade? Não. Então, quando ele não fala... ele fala aqui no começo da página. Todos adote como 10. Isso, todos adote como 10. Então, a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Vezes a massa, que vale quanto? 4 quilos, né? Então, quanto que vale o peso desse bloco? Muito bem. Portanto, peso é 40 newtons, né? Então esses 40 newtons é o que a Terra está puxando o bloco. Só que o bloco não vai até a Terra porque você tem essa superfície aqui que faz ele parar. Se ela faz ele parar, significa que ela está respondendo com uma força de reação. Essa força de reação tem um nome muito particular. Essa é a força normal. Lembrando que a força normal, ela é sempre o quê? Sempre perpendicular à superfície. Então, se isso daqui fosse uma superfície inclinada, sua força normal seria inclinada. Então, sua força normal só está retinha para cima porque isso aqui é uma superfície horizontal. Tudo bem? E aí, cara, vamos pensar. Quanto que vale essa força normal? Por que é 40 newtons? Porque essa força normal, ela está empurrando o bloco para cima com a mesma força que o bloco empurra a mesa para baixo. O bloco empurra a mesa para baixo com 40 newtons. Então, sua força normal só pode ser 40 newtons. Então, nesse caso, a normal é exatamente igual ao peso, pois a superfície é horizontal, que vale 40 newtons, certo? Você não tinha conseguido fazer essa antes. Por que você não tinha? Você estava com dúvida em alguma nomenclatura? Acho que eu errei mesmo Onde você acha que na travou? questão de o que era força normal. Porque tá. tanto essa força de 40 newtons eu calculei. Tá aqui. Você não lembrava então Acho o que era a essa força normal. Tá. Então vamos dar uma recordada aqui do lado nesse assunto, tá? Então o que é a força normal? É sempre M, tá?
Então a força normal é a força de reação a uma superfície. Então vamos pensar o seguinte. Tenho aqui uma superfície horizontal. Sobre ela coloco um pequeno bloco. Esse bloco tem um peso P. Essa é a primeira situação, tá? Vamos pensar aqui numa outra situação. Tem aqui uma superfície inclinada. Essa superfície inclinada tem um ângulo θ com horizontal, tá? E sobre esta superfície eu coloco um bloco. Esse bloco tem um peso P. Eu tenho aqui uma superfície vertical, uma parede, por exemplo, e aqui do lado eu tenho um bloco que está caindo, tá? Por acaso ele está aqui sobre a ação de um peso P, tá? Então fala para mim. Em qual situação existe força normal e para onde que ela aponta? Bom, na primeira situação da horizontal ela aponta para cima, verticalmente, né? Isso, na primeira situação ela aponta vertical. Situação anterior. Exatamente. Como que você chegou a essa conclusão? Provavelmente você lembrou aqui da situação anterior, mas o que você supostamente deveria ter feito? Traça uma reta perpendicular à superfície, que é essa daqui. Essa reta é a reta normal, e sobre essa reta você desenha a sua força normal, tudo bem? Isso vai ser útil aqui agora. Nessa situação você tem uma força normal, e para onde que ela aponta? Diagonal no mesmo ângulo. Isso, para diagonal, porque você já traçou imaginariamente aí uma reta perpendicular à superfície, certo? É como se fosse x e y no plano cartesiano, mais ou menos. Deixa eu ver. Isso, sua superfície vai estar sempre no x, vamos dizer assim, tá? E a sua normal vai estar sempre no y, porque elas têm sempre 90 graus, tudo bem? Então essa daqui é sua reta normal, sua força normal. Nesse caso aqui, você tem força normal? Não, porque não tem nada empurrando. Não, você tem a força da gravidade, não é? Que puxa o bloco. Não. Você tem aqui a força peso. Sim, que é o que está puxando ele para baixo. Isso, que decorre de m vezes g. Não tem nada colocando ele para cima enquanto ele está caindo. Não. Mas o que eu teria que ter colocando ele para cima? Nós estamos falando de força normal. O que é a força normal? É uma força que surge quando? Quando algo é aplicado a ela, não é? Quando você tem contato entre as superfícies, ó. É uma força de reação ao contato. Aqui você tem contato entre essas duas superfícies? Não tem contato. Então aqui você não tem normal. Tá? Agora vamos pensar uma outra situação. Vamos pensar o seguinte, ó. Você tem aqui uma parede vertical. A parede, o chão aqui. E aqui você põe um rapaz em pé, uma mãozinha apoiando na parede, a outra mãozinha na cintura. Ele está esperando o ônibus, sei lá. Tudo bem? Fala pra mim, existe força normal atuando nesse rapaz? Onde que a força normal atua nele? Na parede. Como que ela atua na parede? A força que ele coloca
parede, a parede devolve. Isso. Então ele está empurrando a parede com uma força aí que eu não sei qual que é. Uma força, a parede reage com uma força normal. É só essa força normal que tem aqui? Não. O que mais que tem? Tem a força da massa dele em relação ao chão. Isso, então cada pé dele aqui está empurrando o chão com uma força. Para cada um desses pezinhos aí, ó, você tem uma reta normal perpendicular à superfície de contato, que no caso é o chão, e tem uma força normalzinha aí de reação. Tudo bem? Então a força normal é sempre uma força de reação ao contato entre duas superfícies. Então não importa se o treco está parado, se ele está em movimento, se está em contato com duas superfícies, você tem força normal. Bastante isso. O que a letra B quer saber? Qual é o módulo da força de atrito cinético que atua sobre o bolo? Então eu vou chamar FAC, força de atrito cinético, tá? Como que você calcula mesmo a força de atrito? É a força normal vezes a constante. É o coeficiente, isso, vezes a normal. No caso eu estou falando de força cinética, então o coeficiente de atrito cinético. E aí, quanto que dá? Fala pra mim. O cinético é 0,2. 0,2. Isso. Portanto, a força de atrito cinética vale quanto? 8 newtons é a força de atrito cinética. Acho que feita também. Acho que eu me enrolei mais foi nas perguntas, nas questões, porque tá tudo calculado, os 40 aqui, os 8 e o supostamente que seria a força máxima. Força de atrito cinética máxima. Acho que você se enrolou no que o exercício quer te perguntar. Do jeito que ele pediu, eu acho. Acontece mais do que você imagina. Letra C, o que ele está pedindo? Além da força de atrito cinético, existe outra força horizontal atuando sobre o bloco. E aí, você acha que existe ou você acha que não? A partir que passa da de atrito máximo, ela deixa de ser... Acho que não. Então olha lá, você tem aqui um bloco, você tem uma força de atrito cinética e você tem um bloco que está se movendo com uma velocidade v, que é o que? Constante. Certo? O que eu falei para você no começo desse nosso encontro? Se a velocidade é constante, significa o quê? Que a aceleração é zero. Certo? Se a aceleração é zero, se eu olhar pela segunda lei de Newton, me diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, se a aceleração vale zero, minha força resultante vale quanto? A força resultante vale zero. Aqui, como eu estou falando de velocidade, força de atrito, aceleração, está implícito que tudo isso está acontecendo aqui, ó, na horizontal. Tá? Então eu nem olhei a força normal nem a força peso. Essas duas aqui eu estou ignorando por hora, porque estou olhando só o que acontece na horizontal. Tá?
E é o que o exercício pergunta. Se na horizontal existe alguma outra força, ou seja, no que seria meu eixo X, né? Se existe alguma outra força atuando nesse corpo aqui. Seria a força de atrito estático máximo? Esta força de atrito cinética, ou você tem atrito cinético ou atrito estático, porque uma coisa está parada ou está se mexendo. Ou ela está parada ou ela está se mexendo, você não vai ter as duas. O que mais que a gente pode ter aqui? Olha esse cara aqui, ele te diz alguma coisa? Se a força resultante vale zero, isso aqui vale dizer o que? A somatória de todas as forças. Eu estou tratando quem aqui? Na horizontal, não é? Então em X, a somatória de todas as forças que atuam em X vale zero. Quais são as forças que atuam em X? Força de atrito cinético, mas a minha força de atrito cinético vale 8 newtons e aponta para trás. Se eu quero que isso seja verdade, eu tenho que ter uma força de 8 newtons que puxe para frente. E essa força, no caso, seria? A força que está puxando o seu bloco. Mas se eu estou puxando ele com 8 de Newton, tem uma força puxando ele. Tem uma força puxando ele para a direita. Também tem uma força puxando para a esquerda. Essas duas forças são iguais, o que significa que a somatória de forças na horizontal vai ser zero. Logo, eu não vou ter aceleração. Logo, se eu não tenho aceleração, minha velocidade é constante. Essa é a condição que o exercício passou para mim. O bloco está se movendo com velocidade constante. Se tem atrito e ele não está freando o movimento, só pode estar acontecendo uma coisa. Ele está se movendo com velocidade constante. Se ele não está freando por conta do atrito, eu estou compensando em outro lugar. Se essa força que vem pela direita fosse maior, aí a gente teria uma força de atrito. Isso. Né? A gente não estaria em movimento. Vamos supor, essa aqui é a força de atrito cinética, né? Então, mais do que isso, ele não vai conseguir fazer na cinética. Vamos supor que eu puxe o bloco com 10 newtons. Então, vamos supor, supondo que eu estou puxando ele com 10 newtons. Quanto que dá a minha somatória de forças horizontais nesse caso? Então, se eu partir dessa suposição aqui, eu vou ter 8 newtons puxando para a esquerda e 10 newtons puxando para a direita. Ele não vai se mexer. Portanto, será que não? A minha força resultante vai ser quanto? 2 newtons para a direita, certo? Como essa força resultante é igual a massa vezes a aceleração, eu tenho aqui em 2 newtons é igual a 4 quilos vezes a aceleração. Neste caso, eu teria uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Aí eu não estaria com velocidade constante. Mas ainda em movimento. Ainda em movimento. Só que movimento, o quê? Acelerado. Se eu tivesse uma resultante diferente de zero. Porque se eu tenho uma resultante igual a zero, minha aceleração vai valer zero também. Se aqui eu ponho zero, aqui vai ser zero. Zero igual a alguma coisa vezes quanto? Só pode ser zero. Se minha aceleração fosse zero, minha velocidade seria constante. Para que minha velocidade seja constante, a aceleração tem que ser zero, portanto a força resultante tem que ser zero. Só tem um jeito dessa resultante ser zero: se eu puxar
com um valor igual ao do atrito. Tá? Então existe essa força que puxa, né? Isso, existe. Se eu puxar com uma força maior do que o atrito, o que vai acontecer? A gente entra nessa suposição aqui, ó. Aí eu tenho uma força resultante diferente de zero. Se a minha força resultante é diferente de zero, eu tenho aceleração. Eu consigo achar essa aceleração. Aí não é o que o exercício falou, de velocidade constante. Certo?